eu quero pensar com você hoje sobre a presença. Deus, Ele sempre, desde o Jardim do Éden, desde Gênesis, Ele se preocupou em linkar a terra com uma coisa, com a presença. A Bíblia diz que Ele criou Adão e Eva, o jardim, e colocou ali, e Ele vinha como? Diariamente para se encontrar com Adão e Eva na viração do dia. Então, isso para Ele era importante, a comunhão. E a comunhão, ela fala de algumas coisas, ela fala de alegria, ela fala de favor, ela fala de graça, ela fala de julgar os inimigos, ela fala de mostrar aquilo que está no nosso coração. Quando você vê os discípulos aqui levantando outra questão, que nem foi a questão traga por Jesus, imagina, Jesus disse, alguém aqui vai me trair. Eles começam a procurar, será quem vai ser o traidor? Depois eles esquecem aquilo que Jesus havia dito, e eles falam, quem será que vai ficar com a herança de Jesus? Quem vai ser o maior? Quem vai se sentar com ele? Quem vai liderar o time? Ou seja, quando nós estamos na mesa, os corações são mostrados. A comunhão também mostra os corações, a comunhão mostra o favor, mas a comunhão mostra a presença. E quando Deus vinha ali no Jardim do Éden, para estar com Adão e Eva, Ele queria o quê? Comunhão. E sabe, isto eu penso que se eu poderia dizer essa palavra talvez um pouco deselegante, o desespero de Deus nessa geração. Ele quer a nossa comunhão, Ele quer estar conosco, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então a ceia é um chamado para isso. Ei, que tal vocês virem tomar um café da manhã comigo? Que tal vocês virem cear? Que tal a gente conversar sobre aquilo que eu conquistei para vocês? E que tal vocês trazerem aquilo que vocês estão falando e fazendo aqui na terra? Que tal a gente ter uma comunhão? E sabe, para mim, este final de ano, o que mais está forte é que vai ser um tempo de intensa comunhão de Deus conosco. Sabe aquela escada que você vê ali de Jacó no deserto, onde os anjos subiam e desciam e tinham comunhão com Ele? Deixa eu te dizer, o mundo espiritual está mais próximo. Eu gosto do que o dito diz, ele fala, a cidade iluminada está se aproximando. Então sabe, se a presença de Deus está se aproximando, se uma luz está mais próximo de nós, nós temos mais da presença. E este final de ano, você tem mais da presença de Deus. Então sabe, o meu chamado é curta a presença de Deus. Identifique onde ela está e fala, vou ficar aqui no meu quarto, na minha tenda, no meu travesseiro, vou ficar aqui assistindo isso, vou ficar aqui na ceia. Mas sabe, a ceia é um chamado para nós estarmos interagindo com a presença de Deus. Então depois você sabe, o homem cai e acontece todas aquelas questões, as pessoas são levadas cativas, e depois que as pessoas são levadas cativas, aparece lá Moisés, liberta, e Deus fala de novo, eu preciso me encontrar com esse povo. E Ele dá um modelo para Moisés, que é o modelo do tabernáculo. Ele fala, Moisés, todas as vezes que o povo vier no tabernáculo, primeiro Moisés se encontra com ele no monte, você sabe que a face dele volta totalmente diferente, porque é assim, quando você está na presença dele, o seu rosto vai mudar, as suas ações vão mudar, os seus negócios vão mudar, a sua mentalidade vai mudar. Nós não vamos nos encontrar com Ele e sair igual. Nós vamos ter um outro nível de entendimento, de discernimento, um outro nível de prosperidade. Por quê? Porque nós vamos entender como fazer as coisas acontecer com facilidade. E Ele falou, Moisés, então eu queria que você criasse um lugar que eu pudesse habitar no meio desse povo. E aí Moisés faz o tabernáculo conforme aquilo que ele viu, e o tabernáculo está ali, é aonde Deus está. E depois chega Davi, e o que acontece? Davi já migrou a presença para onde? Para a arca. Então a arca era esse lugar, e ela estava dentro do tabernáculo que habitava a presença de Deus. E aonde, você lembra a arca em Obed-edom? Aonde a arca parava, havia prosperidade. Aonde a arca parava, havia o que? Harmonia. E depois Jesus vem, e Ele é a presença que anda aqui na terra. E Ele está aqui exatamente nesse texto de Lucas 22, dizendo, olha, eu vou dar o meu corpo, eu vou dar o meu sangue. Sabe para quê? Para presença, para vocês se lembrarem que a presença estava aqui, e vocês vão celebrar isso até que eu venha. Para quê? Para celebrar a presença de Deus entre nós, para dizer, não, nós não estamos num planeta abandonado,
abandonado, nós não estamos aqui, sabe, largados, não. Existe alguém que morreu por nós na cruz, e que ele disse que o reino que ele conquistou é meu e seu, que a glória que ele tem é minha e sua, que os lugares celestiais que ele está assentado são meus e seus também. Então ele vem aqui, ele reparte o legado dele conosco, ele reparte as conquistas dele conosco. E depois você vai ver em Atos 2, mais uma manifestação dessa presença de Deus. Jesus foi e ele falou: mas eu vou deixar quem? O Espírito Santo, que vai ser o Consolador. E o Espírito Santo, ele escolhe o meu corpo, o seu corpo, a minha mente, a sua mente, as minhas emoções, as suas emoções, o meu lugar interior, o seu lugar interior, para fazer o lugar de hospedagem dele. Então você está hospedando o Espírito Santo para onde você vai. Mas sabe, eu gosto do que um amigo do Chuck Pierce fala, o Robert, ele fala o seguinte: olha, você pode estar aqui nesse prédio e ele está cheio da presença de Deus e você não perceber, porque isso parece como a Wi-Fi. Aqui nós temos redes liberadas e não liberadas, mas se você não tiver um computador para se conectar ao Wi-Fi, você não vai ver os dados invisíveis que estão aqui nesse lugar disponíveis para você. Você pode fazer qualquer consulta no Japão, se eu te der a senha e você tiver o computador. Então sabe, nós precisamos acessar a essa Wi-Fi da presença de Deus, para andar com todos os dados dos céus conectados na hora em que nós precisamos. E isso está disponível para nós, porque isso é Atos 2, olha, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou todas as informações de como eu e você iríamos funcionar. Ele foi, mas a presença dele está conosco, até que um dia essa presença vai encher toda a terra, e a gente sabe sobre isso. Não vai ter morte, não vai ter lamento, não vai ter dor, e nós vamos estar todos na presença de uma grande mesa. Mas o que eu quero deixar aqui para você hoje, que a presença, a comunhão, ela expõe os nossos corações, ela expõe o favor, ela expõe a graça, ela traz a alegria. Então sabe, quando eu vou almoçar com alguém, quando eu vou jantar com alguém, eu preciso me cuidar, ou você precisa se cuidar, para não sermos o que? Livres, porque a mesa chama para isso, inclusive o formato da mesa, as cadeiras, chamam para isso, para um lugar de quê? De comunhão, de liberdade, de eu te conto uma coisa e você me conta outra. Os acordos impossíveis mais famosos, eles foram feitos ao redor de uma mesa, depois da refeição. Um dia eu te falo sobre isso, mas depois da refeição. Então imagina, esse é o lugar de quê? De que o nosso coração vem aqui para ser exposto, e de que o coração de Deus também vem aqui para ser exposto. E quando a presença dele está, nós temos dois ingredientes muito especiais, além de muitos outros. Nós temos a alegria. E a Bíblia diz o seguinte: quando você vai ter comunhão com uma pessoa, que alguém te chama para almoçar ou jantar, e você se senta, você fala: uau, eu estou alegre, essa mesa está toda preparada para mim. Ou então a pessoa está alegre em receber você, ou você em receber a pessoa. E a Bíblia diz que a alegria que a presença de Deus traz é a nossa força. E quando nós começamos a perder a alegria, tem uma coisa errada conosco. Ou o medo, ou a dúvida, ou o fracasso, ou a insegurança está entrando em nós. Então sabe, a alegria, ela é uma faceta divina da presença de Deus. Então eu quero chamar você para nesse outubro, por favor, para você hospedar a alegria, para você ir para lugares que tragam a comunhão e que tragam a alegria para você. Você sabe por quê? Ela é uma força para ajudar você a atravessar dias difíceis, tempos difíceis, finais do ano difíceis, auditorias difíceis, contabilidades difíceis, entrega de projetos finais difíceis. Porque quando a alegria morre em nós, a força também se esvai. Então a comunhão desta manhã é para deixar em nós esse capital da alegria, para dizer: olha, eu vou com você todos os dias, como ele disse, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu deixei o Espírito Santo e você não está abandonado. E sabe, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus, fazemos para a comunhão.
comunhão, fazemos para receber a presença. Então todos os atos que eu e você fazemos para receber a presença, nós recebemos mais da alegria, nós recebemos mais da força para a jornada. E esta é uma manhã para receber da alegria e para receber da força. Outra coisa é receber a graça. A graça é o favor que vai nos levar aonde humanamente não poderíamos ir. Existem épocas que as nossas estratégias humanas acabam. Existem épocas que as nossas estratégias, os nossos esforços, eles se tornam obsoletos. E nós não temos mais o que fazer. E nós precisamos de algo extra-natural. Nós precisamos do sobre-natural. Você e eu somos homens e mulheres de duas dimensões, ou de mais dimensões, melhor dizendo. E você pode acessar essa dimensão espiritual e falar: Deus, nessa mesa da comunhão, eu quero acessar a graça, eu quero acessar o favor, a capacidade para ir uma milha a mais com esta pessoa, com esse sócio, para ir uma milha a mais nesse negócio, para ir uma milha a mais nesta licitação, para ir uma milha a mais neste novo lançamento desse produto, para ir uma milha a mais nesse novo TCC, nessa nova pós, nesse novo mestrado. Então, sabe, eu estou falando para você daquilo que vai estar reunido quando você tomar o pão e o cálice nessa manhã. Você vai estar recebendo a sua força, a alegria, você vai estar recebendo o favor, sabe? Deuteronômio diz assim, que quando eu recebo a presença dele, ele vai habitar no nosso meio, e que esse é o desejo do coração dele, que quando nós experimentamos a presença dele, nós vamos viver com menos esforço.